doutor Gerson já explanou aqui, já lemos a denúncia, o senhor já sabe do que se trata. Mas quando eu li esses autos, ao ler o processo, as folhas aqui, cada uma das peças que aqui compõem, ouvir o depoimento das pessoas, eu imaginei assim, interessante, que algumas vezes os operadores do direito pretendem matar um mosquito com bala de canhão ou com míssil. E muitas vezes isso cola, tentar matar o mosquito com bala de canhão, muitas vezes cola. Essa sede de vingança, não de justiça. Porque quando eu me deparei com o laudo pericial, e os senhores e senhoras têm aí o laudo pericial à disposição, e dá conta de que existem duas lesões, uma medindo 2 centímetros, mais ou menos isso aqui, e não é ferimento que adentra e fere o músculo, aqui na região auricular esquerda. E uma outra mais, vamos dizer assim, mais importante, que é a bucinadora, né, a bochecha, 6 centímetros, mais ou menos isso daqui. E o perito, ao analisar essas lesões, disse o que tinha que responder, as perguntas da lei, e dentre elas a quarta pergunta que é feita, é um quesito obrigatório, se aquelas lesões causaram perigo de morte para a pessoa da vítima. Não. É a resposta do perito. Não teve nenhum tipo de perigo de morte. Tá. Aliado a essa informação pericial de que não houve o perigo de vida para a pessoa da vítima, agregado a isso, foi perguntado em relação à questão da desistência voluntária, que nos remonta ao quesito aqui, ao artigo 15 do Código Penal, que diz assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se consuma, no caso dele aqui é desistência voluntária, só responde pelos atos já praticados. Ou seja, eu tenho um laudo dizendo que não houve perigo de vida. Segundo, eu tenho informações necessárias e suficientes que confirmam que, se porventura o seu Raimundo tivesse a intenção de lesionar, primeiro, ele não teria buscado atingir regiões não letais. Segundo, ao que tudo indica, não houve a interveniência de uma terceira pessoa a fim de impedir que ele lesionasse de forma mais grave a vítima. Terceiro, a própria pessoa da vítima entendeu que de alguma forma colaborou para que isso pudesse acontecer e que a índole dele não é assassina ao ponto de se deslocar para o interior do estado, no sítio da mãe da pessoa do acusado, para ali tentar recompor essa sociedade, essa união estável que havia entre eles, mais ou menos 10 anos, segundo disse aqui o seu Raimundo. O seu Raimundo é uma pessoa que não ostenta antecedentes criminais. E a própria pessoa da vítima disse que nada tinha a relatar informando a respeito de agressões físicas, lesões corporais, e que, de fato, o seu Raimundo era uma boa pessoa, e que não havia, durante o tempo que eles mantiveram essa relação, não havia agredido ela.
discussões, sim. Ambos reconhecem que discutiram, né, aquele entreveiro de palavras, mas jamais em relação à questão da agressão física. E no decorrer da relação, houve, no entendimento da dona Silvana, deixa eu ver aqui o nome dessa senhora, no entendimento dela, da parte dele, houve a ruptura da fidelidade. Rosana de Souza Pinheiro. Houve a ruptura da obrigação de fidelidade. E ela teria procurado se vingar, buscando também fazer o que assim ela entendeu de direito para deixar as condutas de uma mesma forma. É assim, nós não podemos de forma nenhuma permitir que quaisquer atitudes violentas sejam respondidas no mesmo nível. Nenhum tipo de atitude. Normalmente, as agressões que resultam em morte, elas começam com posturas que a gente insere até no contexto do nosso cotidiano, de xingamentos, palavrões. Essa falta de respeito. Eu tenho ela como se fosse a mola propulsora de um assassinato. Falta de respeito. A partir do momento que falta o respeito mútuo, está começando ali a história da ruptura ou até de um assassinato. Então, se você quiser se dar bem com o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, o seu companheiro, mantenha a relação no nível mais alto. Não aceite nenhum tipo de falta de respeito, também não ofereça. Não admita, também não ofereça nenhum tipo de falta de respeito. E esse desrespeito começa através de palavras chulas, baixaria. Aí começam as agressões físicas. E depois, um pega um pedaço de pau, o outro pega uma faca, um revólver. E o final dessa história já está escrito nas estrelas e todos nós sabemos. No presente caso, graças aí à providência divina, vamos dizer assim, não terminou em tragédia. Primeiro, o que me marcou nesses fatos, nesse acontecimento, foi a índole do seu Raimundo. Antes, ele não era uma pessoa violenta, antes desses fatos. Depois, não há registro nenhum. E a própria pessoa da vítima, por 2 vezes, chancela que ele, de fato, é uma pessoa de boa índole. Primeiro, ao dizer que não houve lesões durante a relação deles dois, e tomando a iniciativa de procurar ver se haveria ou não uma possibilidade de recomporem a relação. Eu estava conversando com o seu Raimundo e aí perguntei por que ele não aceitou o pedido de perdão lá da mulher, não voltou. Ele disse, olha, eu fiquei com vergonha de voltar. O terreno é dela, eu construí, mas eu não ia me sentir bem de ficar sendo olhado pelos vizinhos e de repente o pessoal dizer assim, olha, ele brigou com a mulher e tal, tentou. E aí, com vergonha, ele preferiu não reatar o convite, né, o relacionamento que ambos tinham. É difícil ver pessoas assim na nossa sociedade, que tem valores éticos, morais, que chega ao ponto de se tolher, de viver um direito, uma relação, um sentimento, por medo do que os outros vão dizer a respeito de si, porque ele está envergonhado, tem uma índole, tem um bom conceito que ele acha que ficou maculado.
E aí, para não ficar ainda mais mal falado pelos vizinhos, ele simplesmente resolveu, não, eu prefiro manter aqui a minha vida de solteiro. E permanece como está desde o ano de 2009. Muito tempo, né? Já vai aí 15 anos. Então, hoje nós não temos muito para conversar, para explicar. O promotor já explicou tudo. Já está escrito no laudo de Vossas Excelências aí a respeito das 2 lesões. Ele veio confessar. Tem prova de materialidade? Sim, tem o laudo aqui. Tem prova de autoria? Com certeza. Porque ele confessa e a dona Rosana não tem nenhum tipo de dúvida de apontar ele como autor. Materialidade e autoria, os 2 primeiros votos, sem nenhum tipo de questionamento. Entretanto, vamos agora caminhar para o terceiro voto, que é o jurado absolve. Ele, no meu entendimento, ele se autoflagelou, se autocondenou, se autopuniu com o fato de não ter dado uma resposta positiva para reatar esse relacionamento, de tão consternado diante desse fato. Ele mesmo se sentiu indigno de reatar essa relação. No meu entendimento, a dona Rosana perdoou ele. E aqui ele veio externar um pedido de perdão. Seu juiz, me perdoa, quero pedir perdão. E aqui é uma oportunidade que Vossa Excelência exercite o seu direito ao perdão. É direito seu jurado, senhora jurada, perdoar ou não. É um direito. É uma faculdade que a lei confere ao senhor e à senhora. O juiz, ele é proibido de perdoar. Tem materialidade e autoria, o juiz de direito, ele condena. É obrigado a condenar. Tem umas 2 ou 3 exceções que a lei autoriza o perdão judicial, mas é diferente do jurado. Aí ele está franqueado o direito de perdoar, sempre que entender conveniente e necessário, e entender pelas circunstâncias que já houve punição suficiente, ou que os envolvidos já se perdoaram, já superaram aquela circunstância e estão começando uma nova vida, reconhecendo os seus erros diante do fato que está sendo apreciado por Vossas Excelências. Então, o interesse da defesa é que no terceiro quesito, o jurado absolve que Vossas Excelências utilizem do direito do perdão e ofereçam para ele o perdão. Do contrário, seguirá para o 4º voto, que pede a desclassificação para o crime de lesão corporal, que, no meu entendimento, pela desistência voluntária, não deveria nem vir parar aqui. Mas, infelizmente, os operadores do direito, como todos os seres humanos, erram. Assim como o senhor, assim como eu, o promotor, o juiz, nós todos erramos. Consta na sentença de pronúncia o crime de feminicídio, que, na verdade, não pode ser atribuído a ele. É ilegal, mas consta na denúncia, não pode ser reconhecido por ilegalidade e nulidade absoluta, caso viesse a ser assim votado e decidido por Vossas Excelências. Então, nós vamos agora passar a votação. Primeiro quesito, a defesa entende que Vossas Excelências devem votar sim. O segundo quesito é a autoria. A defesa entende que Vossas Excelências deveriam votar sim. E no terceiro quesito, que é o jurado absolve, é o perdão que foi pedido por ele, foi dado pela dona Rosana, e que a defesa pede para que Vossas Excelências, nesse quesito, votem sim, perdoamos. Também pode ser apresentado para Vossas Excelências, caso não prospere, o terceiro voto em favor e benefício da tese de defesa, a tese de desclassificação, que tem como lastro o fato de que
o laudo pericial, as circunstâncias apontam de que, de fato, aqui se trata de crime de lesão, porque impossível seria subtrair a vida de uma pessoa tentando acertar a bochecha ou furar a orelha, alguma coisa dessa natureza. Esse é o entendimento da defesa, que submete ao entendimento e à votação de Vossas Excelências, pedindo que, na votação, usemos de razoabilidade e que a justiça seja feita. Doutor, muito obrigado e devolvo a palavra à Sua Excelência.